Oi, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa devocional. E hoje a gente vai estar fazendo aqui um, um resumo de um livro que eu li faz muito tempo e eu amei muito, muito, muito. E esse livro, ele mostra de uma forma ilustrativa a nossa caminhada, a nossa jornada, as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos obstáculos, os nossos desafios, as nossas frustrações, né? E não foi fácil estar preparando isso daqui. Eu estou 3 meses tentando gravar e vocês sabem, cada hora acontece uma coisa diferente. A gente sabe que o levante é muito grande. E hoje, graças a Deus, eu consegui. Então vamos lá com fé que a gente vai fazer essa devocional. E esse livro, ele é muito gostoso, tá? Eu dividi em etapas para não ficar muito longo, né? Então cada dia a gente vai fazer o resumo de um pedacinho desse livro. Então aqui, para quem não me conhece, eu sou a Thaís da Florescência. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, se quiser seja membro, se puder, ajude o nosso projeto e vamos lá. Vamos, gente. O livro de hoje, dessa temporada, né, do nosso devocional, a gente vai ter o personagem que a gente vai chamar o personagem de Pedrinho, tá bom? Então, Pedrinho, ele mora numa cidade que chama Cidade da Destruição, tá? Ele mora nessa cidade. E a vida do Pedrinho simboliza a nossa vida. Então, eu vou bem devagar para vocês poderem entender, que a gente tem bastante meninas, né, que tem dificuldade na concentração, então eu vou bem devagar mesmo, explicando bem para que vocês possam entender dessa maneira ilustrativa, para a gente entender como é a nossa jornada. Porque esse aqui ilustra muito bem. E ele mora nessa cidade da destruição. E ele andando pela rua, ele acha um livro preto, um livro com uma capa preta. E aí ele começa a ler esse livro. E, para a gente que mora aqui fora, esse livro que a gente está estudando aqui, ele faz muito sentido. Porque quando ele acha esse livro preto, ele não tem noção do que é. Pra gente aí no Brasil, se a gente achasse um livro com a capa preta e em volta dourado, é a Bíblia. A gente já tem essa cultura. Aqui fora, não. Então, quando ele acha esse livro preto, ele não tem noção que é uma Bíblia. E aí ele começa a ler esse livro preto. E nesse livro preto, mostra que a cidade da destruição, que é onde ele mora, vai ser destruída. Essa cidade da destruição, onde ele vive hoje, vai ser totalmente destruída. Vai ser totalmente arruinada. Mas existe uma outra cidade, que chama Cidade Celestial. E aí esse livro dá as indicações, esse livro ele é tipo uma bula de como chegar nessa cidade celestial. E aí ele começa a ler sobre essa cidade celestial, então ele começa a ler o que vai acontecer na cidade dele, a ruína que está chegando na cidade que ele vive, que é a cidade da destruição. E ele começa a entender o que está para acontecer, ele começa a ver o que está para acontecer. E aí o que acontece? Ele começa a ver que nem tudo está perdido, que existe uma cidade celestial, que é uma outra cidade, longe dali, é muito longe, então exige muito preparo para ir até lá. Mas ele resolve querer, ele não quer ficar destruído junto com a cidade onde ele vive. Então ele aceita, ele tem o interesse de ir para lá. E é a mesma coisa, vamos trazer aqui para o nosso dia. É a mesma coisa que se fosse a gente estudando muito sobre Portugal. A gente achou um livro que fala sobre Portugal. E ali começa a falar de como é Portugal e tal, e tal, e tal, e de como fazer para ir para Portugal. E aí a gente que está vivendo num país que está mais complicado, que está isso, que está aquilo, você vê que é possível uma outra vida. Ainda tem uma esperança. Só que para ir para Portugal, precisa de preparo. Ninguém vai para Portugal assim, vou lá pegar o ônibus e vou. Não. Você tem que ter documento, você tem que ter passaporte,
você tem que ter o dinheiro da passagem, você tem que ter, é um monte de coisa, exame, avisar a sua família, despedir do emprego, é um monte de coisa. No nosso caso, das clientes, ver onde vão ficar os móveis, é tudo isso, né? Mas o primeiro passo ali ele já deu, que era aceitar ir para a cidade celestial. Então, quando ele começou a ver as propostas que tinham para essa cidade celestial, ele gostou. Ele gostou e quis ir. Só que a jornada era longa, o caminho era longo. E aí? Por onde começar? Ali, naquele livro, tinha toda a jornada para ele fazer. E aí, o que, que acontece? Ele vai lendo, ele vai lendo, ele vai lendo, ele vai lendo, e ele vai marcando o caminho que ele tem que fazer. Ele vai marcando o que ele precisa fazer. Ah, eu preciso do RG, do CPF e do passaporte. RG ok, CPF ok, passaporte eu não tenho que ir lá tirar o passaporte. Que é o caso nosso para ir para uma outra cidade, né, para um outro país. E aqui é o que ele estava fazendo para outra cidade. O que é essa jornada? O que eu preciso fazer? E ali ele começa. Então, a primeira parte de tudo é ele ler esse livro, porque nesse livro tem as instruções para ir para essa terra celestial, para essa cidade celestial. Então, o primeiro passo é ler o livro que ele acha, porque ali é o guia que vai levar, é o guia turístico dele. Então, ele começa a ler. Começou a ler, aí ele entendeu que ele queria ir para lá, ele decidiu que ele queria ir para lá. Porque aquela cidade ia ser destruída. Já era uma destruição e ia ser mais destruída ainda, ela ia ser extremamente arruinada. Então ele escolheu. Então o que a gente entende aqui nesse primeiro capítulo? Ele escolheu ir para lá. Muitas vezes a gente precisa escolher, muitas vezes não, sempre a gente precisa escolher, porque Deus, quando Jesus foi, né, preparar essa cidade para a gente, o que ele falou? Eu estou indo preparar lugar lá junto do Pai para que vocês possam ir também, não foi isso? Então a cidade celestial está lá preparada. Mas Deus, na sua infinita bondade, não obrigou ninguém. Você tem que ir para a cidade celestial. Não. A gente tem o direito de escolha. Deus ele não obriga ninguém. A gente tem o direito de escolha. E aqui o Pedrinho, ele escolheu ir para essa cidade celestial. Ele escolheu. À medida que ele escolhe ir para a cidade celestial, existem alguns passos a serem tomados. E são nesses passos a serem tomados que aí a gente tem que ligar o cachorrão do brega, né? Porque é aí que o bicho pega. Primeira parte foi avisar a família dele que ele ia para essa cidade celestial. E aí o que acontece? Muitas vezes na nossa família a gente é o louco. Porque que cidade celestial é essa? Que destruição é essa? Imagina, você vai acreditar num livro? E aí começa o nosso primeiro problema. Segundo problema, porque o primeiro é decidir se vai ou não, se quer ir ou não. Aí depois disso, depois que aceitou aí, você ainda tem a sua família, porque muitas vezes não nos dão suporte, não nos dão apoio, mas são as nossas decisões. Tipo, eu aqui no Canadá, quando eu resolvi, né, aceitar vir para cá, eu sou a louca da família. Os outros primos, quando saem do país, são chique, né? Mas a gente, na minha família, é o contrário, né? Quando a gente resolve sair do país, a gente é a louca. E com duas crianças, um outro país, um outro tudo. Ok. Mas eu sabia aquilo que Deus estava falando comigo. E eu sabia o que era melhor para os meus filhos e vim sem saber o que ia ser. E a mesma coisa é essa cidade celestial. Então não espere que as pessoas te apoiem nessa ida para a cidade celestial. Ah, mas o meu marido não quer ir, eu vou separar? Claro que não. Mas a cidade celestial é individual. A cidade celestial, a gente só vai entrar lá depois que a gente morrer. Ou Jesus vier no arrebatamento. E aí, o que acontece? Quando chegar essa hora da gente entrar com a senha e o passaporte, não tem essa, gente. Não tem essa. Nem para entrar aqui, eu entrei, o Lipe veio com o visto dele, eu tinha o meu, e as crianças vieram com o nosso visto. Na cidade celestial, o visto do passaporte é individual. Tá? Não tem essa, ai, minha mãe foi, eu vou atrás. Não.
É você e o tio da imigração batendo o passaporte lá, o anjo da imigração. E aí, você tá com o seu visto em dia? Você fez as documentações em dia? Você fez as orações? Você esteve pertinho de Deus? Você leu o livro do guia turístico? O que você fez para ir para esse país? Entendeu? Ah, mas eu não sou obrigada a aceitar, pro! Realmente, você não é obrigado a aceitar. Mas o anjo da imigração também não é obrigado a te aceitar lá. Eu não era obrigada a vir para o Canadá. Mas o moço da imigração também aqui não é obrigado a me aceitar. Se eu vier faltando documento, se eu vier faltando tudo, ele não é obrigado a me deixar entrar. Quem manda aqui são eles, não eu. E aí ele vai falar o quê? Seu passaporte está recusado porque está faltando essa documentação, está faltando isso, isso, isso. Você não leu a documentação necessária para entrar aqui? Ai, moça, é que eu não entendi, é que eu não sei. Não, volta, pega o avião e volta. Na cidade celestial é igual. Então, por isso que a gente precisa ler o nosso guia turístico, para a gente saber quais são os requisitos para entrar nessa cidade. E aí, quando a gente chegar lá no anjo da imigração, ele vai olhar, esse exame está feito, esse aqui, ela orou, ela jejuou, ela buscou, ela acreditou, isso, aquilo, pode entrar. Carimba e você entra. É assim que vai acontecer. E aí, você está lendo o seu manual o seu guia turístico? Você está lendo o livro que o Pedrinho achou? Você está lendo as instruções que o anjo da imigração deixou para a gente, para poder carimbar o seu passaporte no grande dia em que a gente for para lá? Pergunta principal: você quer ir para lá? Se você não quiser ir para lá, não tem problema. É uma decisão sua. Mas tenha em mente e saiba que o dia que a sua senha chamar e você morrer, é céu ou inferno? Para onde você vai? Não tem outro lugar. É um ou outro. Para onde você vai? A decisão é agora. A decisão é hoje. Eu quero ir para essa cidade celestial. Então vamos lá pegar o nosso guia turístico e vamos estudar sobre ele. Para a gente saber quais são os documentos que a gente precisa, quais são os exames que a gente precisa, qual é o caminho que a gente precisa fazer, qual é o ônibus que a gente precisa pegar, qual é o avião que a gente precisa ir. Tem tudo lá. Ah, não, eu não quero. A decisão é sua, tá tudo bem, não tem problema. Não tem problema. A decisão é sua. Só não vá depois se arrepender, porque depois que a gente for embora, não adianta mais. Depois que o avião decolar, acabou, não adianta mais. A decisão é hoje, a decisão é agora. Para onde você quer ir? Qual das duas cidades você quer? Para você que quer ir para nossa cidade aqui, para essa cidade celestial, eu te espero amanhã no nosso capítulo 2 dessa jornada. E aqui a gente vai continuar o nosso guia, o estudo do nosso guia turístico para a gente poder chegar nessa cidade celestial. Um beijinho, fui!